Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e apaixonado por futebol. No episódio de hoje vou falar sobre tectonismo, vulcanismo, Nápoles, Caldense e Poços de Caldas. Tectonismo e vulcanismo são fenômenos relacionados principalmente aos estudos da geologia, que é a ciência que foca na origem, história, vida e estrutura da Terra, do interior à superfície, a composição e as escalas de evolução. A Terra possui três camadas. Nós temos a crosta, nós temos o manto, nós temos o núcleo. No caso, a crosta ela é dividida entre crosta terrestre e oceânica, o manto é dividido entre superior e inferior, e o núcleo entre o externo e o interno. E essa explicação inicial é a base para o desenvolvimento do episódio, para que vocês possam entender os outros fenômenos. Pergunta: já ouviu falar de Alfred Wegener? Esse geólogo alemão elaborou a teoria da deriva continental, onde basicamente ele propôs que no passado havia um supercontinente unindo todos os continentes atuais em um só, que nós chamamos de Pangeia. Para fortalecer essa teoria, ele se baseou em alguns elementos como o contorno dos continentes, exemplo América e África, no caso América do Sul, a parte leste e oeste da costa da África, as rochas similares nos litorais de diferentes continentes e os fósseis e animais idênticos em terras distantes. Gosto de utilizar o exemplo de espécies similares de diferentes continentes que provavelmente tinham um ancestral em comum. No caso, a ema, que é uma ave nativa da América do Sul, o avestruz, que é uma ave nativa da África, o emu, o casuar e o kiwi, que são aves nativas da Oceania. Uma curiosidade sobre o Wegener é que ele teve um fim um tanto quanto trágico. Em 1930, ele faleceu aos 50 anos devido a uma hipotermia em uma expedição na Groenlândia. Continuando a teoria do Wegener, ela estava incompleta. Mesmo com os elementos apresentados, havia a maior dúvida de todas: o que forçava o movimento dos continentes. Então foi elaborada a teoria tectônica de placas, possibilitada principalmente pelos avanços tecnológicos que facilitavam conhecer os oceanos, assim sendo possível identificar o calor vindo do interior da Terra, no caso as correntes de convecção, que basicamente são movimentos realizados pelos fluidos no manto superior. É quase como uma onda de magma. Essas correntes movimentam paredões rochosos que chamamos de placas tectônicas, responsáveis pela movimentação dos continentes. O conjunto de placas são chamados de litosfera, que basicamente se encontra em cima do manto. As placas formam um conjunto de crosta terrestre como um quebra-cabeça. E é nos limites de placas que ocorrem os fenômenos destacados. Nós temos três tipos de limites de placas. O primeiro é o limite convergente, quando as placas se chocam diretamente. Aliás, a placa mais leve, geralmente ela é levantada pela placa mais pesada, formando as cordilheiras ou cadeia de montanhas, como por exemplo Himalaia ou os Andes. A segunda é o limite divergente, que é quando há separação de placas, ocorrendo uma fratura na crosta. Ocorre principalmente na crosta oceânica e o magma aproveita para preencher o espaço que foi permitido. Já o transformante ocorre um deslizamento lateral entre duas placas, onde o atrito pode elevar as tensões, causando terremotos destrutivos. Terremotos são movimentos causados pelas placas tectônicas após acúmulo de tensões, com liberação de uma grande quantidade de energia. A medida do movimento do solo é chamada de escala Richter, com base em um aparelho chamado sismógrafo. A escala 2 ela é cerca de 10 vezes mais forte que a escala 1, a escala 3 é 10 vezes mais forte que a escala 2 e assim por diante. Terremotos causam grandes danos materiais e a perda de vidas, e quando ocorrem em alto mar, podem desencadear problemas como os tsunamis ou ondas gigantes. Suas ocorrências provocam destruições gigantescas, como a que ocorreu próximo à ilha de Sumatra, na Indonésia, em dezembro de 2004, com escala Richter batendo 9,1 e com ondas de até 30 metros se estendendo em um raio de 1.200 quilômetros, atingindo 14 países e com a estimativa de 227 mil mortos e prejuízos nas casas dos bilhões de dólares. Outro exemplo recente foi o que ocorreu em 2011 em Fukushima, no Japão, onde houve o rompimento da usina nuclear. O vulcanismo se relaciona com os terremotos porque a causa é a mesma.
os movimentos internos do planeta. O magma e os gases, eles são expelidos pelos vulcões, e esse magma, quando ele é expelido de forma muito forte, acaba sendo extremamente destrutivo. Nós temos exemplos como a erupção do vulcão Vesúvio, que ficava localizado próximo à cidade de Pompeia, onde por volta de 79 d.C. acabou soterrando a cidade e outras cidades próximas acabaram sofrendo com o mesmo destino. Estimativas apontam que cerca de 2.000 pessoas morreram na erupção do vulcão Vesúvio. A Itália, por sinal, é um país com intensas atividades tectônicas e vulcânicas. Exemplos como o vulcão Etna, que passou por erupções vulcânicas em junho de 2025, o Stromboli e o Vesúvio, três dos vulcões mais ativos do continente europeu. Outro vulcão em destaque é o Campi Flegrei, localizado na cidade de Nápoles, na Itália, e nós estamos falando de um supervulcão com um monitoramento constante. E o estádio Diego Armando Maradona, que é o antigo São Paulo, que está localizado nas proximidades desse vulcão, possui capacidade para 54 mil torcedores. É a casa do Napoli, onde os torcedores acompanham as partidas com esse eventual risco de erupção. O nome do estádio é uma homenagem a Diego Maradona, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Maradona se tornou ídolo do Napoli, sendo considerado um verdadeiro deus para os torcedores napolitanos, ganhando 2 campeonatos italianos, que é um grande feito, porque nós temos várias potências do futebol italiano, como a Juventus, o Milan, a Inter, entre outros, além do fato que o Napoli é um clube da parte sul da Itália, que geralmente é ligado a problemas de desenvolvimento se comparado à parte norte, mas eu prefiro abordar isso em um episódio à parte. Uma dúvida: o Brasil tem terremotos e vulcões? Primeiramente, terremotos no Brasil ocorrem, mas são imperceptíveis na maior parte das vezes, principalmente por conta do Brasil se localizar no centro de uma placa, distante dos limites de placas onde ocorrem tremores mais intensos. Existem vulcões no Brasil, mas não há nenhum ativo pela mesma explicação sobre os terremotos. Poços de Caldas possuem um vulcão extinto responsável, aliás, pela existência das termas. A cidade tem dois times. O primeiro é a Caldense, que ganhou o Campeonato Mineiro em 2002, e o segundo é o Poços de Caldas, que tem o apelido carinhoso de Vulcão. Aliás, até o uniforme do time é laranja. Acho que é até uma referência a um vulcão. Chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos. Gostaria de pedir para acompanhar as nossas mídias, as nossas redes sociais, curtir, comentar, seguir, indicar para um colega e aguardar o próximo episódio com muito futebol e muita geografia. Tchau, tchau!